Violência mata a diversão. Futebol é vida, violência não. Não é esta paz que queremos nos estados. Somos adversários, nunca inimigos. Faz o estado, é você quem faz. Rede Nacional de Notícias. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Que beleza, tá começando o nosso Rede NN Debate ABC aqui na Rede Nacional de Notícias. Meu amigo, muito obrigado pelo carinho, eu sou o Luciano Luiz, estarei contigo na próxima 1h30 para falar sobre tudo o que acontece na cidade de São Caetano do Sul, a preparação rumo ao pleito eleitoral de 2016. Estamos vivendo aí hoje um dia extremamente importante, 15 de agosto de 2016, o último dia para as inscrições daqueles que irão concorrer não só à Prefeitura de São Caetano do Sul, mas também à Câmara Municipal de São Caetano. E a Rede Nacional está presente, está trazendo todas as informações. Hoje, uma entrevista muito boa com o Elísio Peixoto, ele que é presidente da Associação de Amigos de São Caetano do Sul, presidente dessa importante associação que visa, sem dúvida nenhuma, trazer a transparência eleitoral e também colaborar com o andamento da cidade sem nenhum vínculo a nenhum partido político da cidade. Também faz parte, ele é o responsável pelo movimento Voto Consciente e o movimento de combate à corrupção eleitoral. São Caetano do Sul, hoje que está em festa, dia 15 de agosto. Afinal de contas, um de seus filhos famosos, Arthur Zanetti, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas Rio 2016. A Rede Nacional de Notícias está presente no Rio de Janeiro, trazendo todas as informações, trazendo as curiosidades de tudo aquilo que acontece nas Olimpíadas Rio 2016 e vibrou junto com Arthur Zanetti neste importante momento da história da ginástica brasileira. Arthur, que vinha do título nas argolas, a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, conseguiu a medalha de prata. Ficou atrás do grego, mas o importante é que duas Olimpíadas, duas medalhas, é a força da ginástica, é a força do atleta de São Caetano do Sul. Parabéns, Arthur, parabéns também ao seu treinador, o Marcos Goto, enfim, aqueles que trabalham pelo esporte de São Caetano do Sul, porque com certeza, além do Arthur, tantos e tantos outros, tantos talentos que treinam no Cerque Santa Maria, num trabalho incansável que é desenvolvido por parte da Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul, com a Associação do Agite, enfim, parabéns a todos, parabéns, Arthur, por essa importante conquista. Medalha de prata, mas que tem um gosto dourado para todos que moram, que vivem e que nascem e que têm um orgulho muito grande de São Caetano do Sul. Falando sobre política, meu amigo, tá fervendo a coisa. Agora, a partir de agora, as eleições irão ocorrer e você, com certeza, ficará por dentro de tudo. É evidente que somente na próxima semana teremos os números oficiais, os nomes, né, de forma oficial de todos os candidatos à Prefeitura de São Caetano do Sul, porque isso está sendo encerrado já na noite de hoje, e também a Câmara Municipal. Mas cerca de 330 candidatos
as 19 vagas na Câmara Municipal é o que está sendo esperado ali por conta das últimas análises, das últimas avaliações. No que diz respeito ao Paço Municipal, devemos ter 7 candidatos à Prefeitura. O Zé Auríquio, do PSDB, o Fábio Palácio, do PR, o Gilberto Costa, do PEN, a Lúcia Dalmas, do PRTB, o Márcio Della Bella, do PT, o Paulo Pinheiro, atual prefeito que busca a reeleição do PMDB, e a Sara Jane, que é da Rede. Estes os 7 candidatos que devem concorrer ao pleito municipal aqui na cidade de São Caetano do Sul. Uma eleição diferente, uma eleição com 45 dias, uma eleição a primeira depois de tudo aquilo que aconteceu em 2013, 2014, aquele movimento, as pessoas nas ruas, enfim, 2016, sem dúvida nenhuma, marca que as pessoas vão às ruas mesmo. Tivemos as eleições presidenciais de 2014, mas depois disso, agora, depois de todo o problema que vive o Brasil, as manifestações, o impeachment da presidente Dilma, que ainda segue, ainda para ser decidido, inclusive deve ser decidido, começar a ser decidido ainda já na próxima semana, a partir do dia 25, e deve ter o seu término no máximo até o dia 30 de agosto, pelo menos é isso que deixa claro as informações que chegam do Senado Federal, mas é um momento diferente na política brasileira. E, evidentemente, que isso vai transparecer, isso terá um reflexo nas eleições municipais. E São Caetano está vivendo isso. E, evidentemente, a Rede Nacional de Notícias muito feliz em fazer parte de todo esse processo e acompanhar, como fizemos com 5 candidatos, desses 7 que citamos, 5 candidatos foram ouvidos aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Fábio Palácio, prefeito Paulo Pinheiro, Gilberto Costa, José Auríquio e também Lúcia Dalmas. Deram suas opiniões, suas críticas, suas sugestões, prometeram, especularam e, através do microfone da Rede Nacional de Notícias, fizeram colocações importantes para que você, leitor, tire suas conclusões. Alguns vereadores foram ouvidos também aqui, evidentemente que não os 330, mas ainda serão, durante esse processo eleitoral, respeitando a justiça eleitoral, a Rede Nacional de Notícias irá conversar com os candidatos, não só à Câmara Municipal, mas também ao Paço Municipal. Tentar fazer dessa eleição o mais transparente possível, o mais correta possível. E é assim que esperamos, no microfone da Rede NN, fazer deste veículo de comunicação um canal de informação. Estaremos acompanhando, a partir do dia 30 de agosto, o grande debate promovido pela OAB de São Caetano do Sul. A Rede Nacional de Notícias estará transmitindo ao vivo este evento. E, lógico, vamos acompanhar tudo e vocês terão todas as informações. Será um grande evento, será uma grande oportunidade para que vocês possam conhecer um pouco mais os seus candidatos, possam conhecer um pouco mais as opiniões, os debates, as expectativas, as plataformas de trabalho, e o microfone da Rede Nacional de Notícias estará aqui. Agora, vamos ouvir a entrevista com Elísio Peixoto, uma entrevista muito esclarecedora, com um conteúdo riquíssimo, onde você, amigo eleitor de São Caetano do Sul, terá não só a parte do conhecimento, mas terá também a parte da sua importância, da forma onde você deverá cobrar e legislar ao longo desses próximos 45 dias. Se você se sentir violado do seu direito de ir e vir, se sentir agredido por uma propaganda incorreta ou desleal por parte de qualquer que seja o candidato, qualquer coisa que venha a ferir a legislação do Tribunal Superior Eleitoral, você terá condições de se manifestar e mostrar, principalmente, que vivemos em, pelo menos, um ideal diferente. Lógico,
temos que nos manifestar, temos que mostrar através do voto, através das manifestações, através da livre escolha, o direito de mudança, o direito de permanecer, o direito principal, o direito de escolher aqueles que irão estar à frente. No caso de São Caetano do Sul, do nosso município, mas que isso seja uma regra para as próximas eleições, para o governo do estado, para as próximas eleições, à presidência da República, ao Senado, deputados estaduais, deputados federais, e isso que nós esperamos também no que diz respeito às eleições municipais, que os 19 vereadores de São Caetano do Sul, que serão eleitos no próximo dia 2 de outubro, sejam dignos da história dessa cidade, e que o prefeito ou prefeita que venha a ser eleito na cidade de São Caetano do Sul no próximo dia 2 de outubro, ou reeleito, caso do prefeito Paulo Pinheiro, que também concorre ao pleito, mas que seja digno da história dessa cidade e que seja de uma forma transparente, de uma forma limpa, de uma forma onde essa cidade se orgulha de sempre ter a sua relação diferenciada através dos tempos, por tudo aquilo que vem conquistando nos últimos anos. Não é à toa que tantos elogios vêm a São Caetano do Sul. Esses elogios chegaram por conta de muito trabalho de muitas pessoas. E cabe a nós agora, eleitores da cidade de São Caetano do Sul, fazer de tudo isso uma sequência, dar continuidade a essa história. E quem serão os representantes da nossa cidade? Não só o prefeito, o seu vice-prefeito, mas também esses 19 vereadores, os vereadores que estarão na Câmara Municipal tentando colaborar e ajudar o prefeito a conduzir de uma maneira ímpar mais 4 anos na história desta cidade, que completou em 2016 139 anos de idade. Tá certo? Vamos ouvir agora o Elísio Peixoto. Concedeu uma entrevista muito bacana, conversou com a gente, foi bem legal. Então vamos ouvi-lo agora no microfone do www.redenn.com.br. Legal, agora na Rede Nacional de Notícias, o nosso bate-papo com o Elísio Peixoto. Ele que é empresário, corretor de seguros e também advogado, graduado em Direito e presidente do MCCE, Movimento contra a Corrupção Eleitoral, faz parte também do movimento Voto Consciente desde 2010 aqui no diretório de São Caetano do Sul. Uma instituição que há mais de 30 anos em São Paulo cuida do voto do cidadão para que eles possam fazer, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha da forma mais limpa, mais transparente. E assim tem sido o seu trabalho, a sua dedicação em prol das eleições municipais aqui na cidade de São Caetano do Sul. Vivemos o pleito, a expectativa do pleito de 2016, já a partir de amanhã, de forma oficial, os candidatos nas ruas. Aliás, os candidatos já estão nas ruas há um bom tempo, mas amanhã de forma oficial, já com números, com legendas, enfim, isso que a gente vai conversar. Elísio, primeiro, boa noite, eu queria deixar uma saudação toda especial a esse trabalho de prestação de serviço que você devolve à cidade de São Caetano do Sul, ajudando na condução e na orientação do nosso eleitorado. Boa noite. Olá, Luciano, boa noite. Em primeiro lugar, eu saúdo aí todos os seus ouvintes, agradeço a oportunidade da Rede Nacional de Notícias abrir espaço para nós do Movimento Voto Consciente falarmos um pouquinho sobre nosso principal trabalho de educação política, né? E só fazendo uma retificação, eu não advogo, eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Direito Público, sou empresário, e esse serviço que nós fazemos à frente da Associação dos Amigos de São Caetano do Sul é um serviço de utilidade pública, representando 2 movimentos que são importantes a nível nacional no país, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e o Movimento Voto Consciente. Então, Luciano, muito obrigado pela oportunidade e vamos sim bater um papo, falar um pouquinho sobre educação política, sobre os dados das eleições municipais, sobre como escolher um candidato a prefeito ou vereador, e fica à disposição aí, qualquer intervenção de ouvinte, qualquer participação, estamos aqui para responder da melhor forma possível. Elísio, acho que não tem como melhor abrirmos esse bate-papo falando sobre a importância da educação política, porque tem muitas pessoas que falam
mal de políticos, reclamam durante todo o tempo e de repente ali acabam se prendendo a um favor, a um bem material, a algo ali momentâneo no que diz respeito à sua escolha e acabam não se atentando à importância real que a política nos faz quase que de forma obrigatória ao longo de todos os anos e todos os dias e não somente próximo a um período eleitoral. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação política, não só na cidade de São Caetano do Sul, mas no Brasil de maneira geral. Pois não, eu considero, Luciano, que assim, nas escolas, num país como um todo, em nenhum momento do ciclo educacional nós observamos aí como funciona o poder público, o processo eleitoral, quais as funções dos homens públicos, como recorrer aos abusos de poder, entre outros assuntos do sistema político eleitoral. E o cidadão, sem ter o domínio desses ensinamentos, entre outros, ele não consegue compreender com plenitude o que acontece no mundo político. Sem a formação adequada, muitas vezes ele fica refém do sistema político e uma presa fácil na mão dos políticos profissionais durante os processos eleitorais. Por isso que nós destacamos que é imprescindível esse trabalho de educação política para discutirmos aí temas importantes, sobretudo no processo eleitoral. Esse é o nosso papel, o papel do Movimento Voto Consciente, é orientar e de cunho pedagógico também ele serve para os próprios partidos políticos, para os próprios candidatos, porque nós estamos passando aí informações atuais sobre orientações da justiça eleitoral, né, e o funcionamento, né, do sistema, do processo eleitoral. Né. Então, a importância da educação política ela é fundamental nos dias de hoje, sobretudo para o desenvolvimento das cidades, do país, no futuro. Conscientizar é construir cidades mais desenvolvidas, fazer com que o cidadão consciente participe de forma contínua, de forma mais atuante, como protagonista dos destinos das cidades. Então, ter consciência, não é no nosso lema que a gente sempre destaca no voto consciente, não é só votar, é cobrar e participar. Essa cobrança, essa participação, evidentemente, ela se dá ao longo de todo o tempo, eleito ou não, é até uma colocação que a gente sempre faz às pessoas. Você lembra quem você votou para deputado estadual? Você lembra quem você votou para deputado federal? Você lembra quem você votou para vereador? Normalmente as pessoas acabam lembrando somente para prefeito, governador e presidente, são mais representativos, mas a gente até há alguns dias acompanhando um pouco mais de perto, por conta desse processo de impeachment da presidente Dilma, aí muita gente questionando, olha, porque esse Congresso é uma vergonha, você viu o que falou, mas espera aí, você votou em alguém que ali estava, ou que pelo menos concorreu àquele posto e perdeu para alguém que ali estava. E as pessoas acabam esquecendo disso. Elício, o que você pode falar para que as pessoas possam escolher bem o seu vereador, escolher bem o seu prefeito? 2016, a gente está agora muito próximo das eleições municipais, uma eleição muito diferenciada aqui em São Caetano do Sul. A gente tem aí pelo menos 4 candidatos fortes que aparecem aí pelo menos nas pesquisas com condições de chegar ao local, no Paço Municipal. E qual seria se não um conselho, mas até uma orientação didática para que ocorra uma boa escolha de prefeito e também de vereador? Luciano, exercer o direito, o que é votar de forma consciente? Eu acho que o primeiro passo é exercer o direito do voto, é informar-se antes de escolher seu candidato, é acompanhar suas atividades, é estudar seus projetos para a cidade, é descobrir quem financia essa campanha eleitoral e acompanhá-lo depois do voto. Então, eu sintetizo que isso é votar de forma consciente. Porém, particularmente, eu tenho algumas metodologias de análise que eu passo para o cidadão, o eleitor consciente, que é imprescindível se analisar a biografia dos candidatos, a sua história de vida, a sua carreira profissional é um indicativo importante, pois é analisando a biografia do candidato que nós podemos compreender as suas atuações na sociedade ao longo do tempo. O discurso do candidato, Luciano, deve condizer com a sua atuação histórica. O candidato não pode mudar de ideias e postura de um dia para o outro.
deve ter coerência o seu discurso, de acordo com o seu histórico de vida pública ou social. Eu destaco que a formação acadêmica é importante no nível educacional, pois as modernas administrações públicas exigem do prefeito um preparo para o enfrentamento e a resolução das questões públicas. Da mesma forma, inclui os vereadores, não somente os prefeitos, pois quanto maior o nível educacional, mais tendem a atuar de forma técnica, elaborando aí proposituras de qualidade, atuando com desenvoltura. Então, é importante o nível educacional que o cidadão eleitor consciente tenha como parâmetro. A experiência anterior em cargos ou mandatos públicos é importante, porque é nesse momento que nós analisamos se o candidato atuou de forma positiva, tendo bom desempenho. Então, se ele já teve cargo eletivo ou se já atuou em administrações públicas, qual foi a sua performance, a sua atuação? É importante resgatar este dado, né, para formar uma opinião. É bom conhecer também o partido político do candidato, né, pois através do Estatuto das Agremiações eu sempre ressalto que lá constam os objetivos e os princípios programáticos, os quais o candidato deve seguir. Então muitos votam, mas não se preocupam em saber e o que fala o Estatuto e os objetivos do partido ao qual o candidato faz parte, que ele vai ser cobrado quando ele estiver lá com seu mandato. Então, entrem no site onde consta os dados dos partidos políticos, busquem encontrar lá o Estatuto dessas legendas e observem o que falam os seus objetivos. Né? Aproveite essa oportunidade e identifique também quem são os seus correligionários, quem está no entorno deste candidato. Por fim, eu considero que as propostas de campanha eleitoral, elas devem ser analisadas se são viáveis ao cargo eletivo que ele pretende ocupar. Por exemplo, um candidato a vereador não pode prometer que vai criar uma secretaria de meio ambiente, pois este projeto não faz parte do governo de um vereador, de um parlamentar, e sim de um prefeito. As propostas devem ser execuíveis, devem ser realizáveis e corresponderem aos anseios da população. Então, basicamente, esses 3 pontos, essa meia dúzia, 6 pontos devem ser observados. A biografia, o discurso do candidato, a sua formação acadêmica, a sua experiência anterior, o seu partido político e as propostas de campanha eleitoral. São pontos chaves, o qual o movimento Voto Consciente indica ao cidadão eleitor consciente que tenha atenção. E além das propostas, eu gostaria também de citar um ponto que eu acho importante, que é exatamente a forma como a proposta de um candidato chega, né? Porque às vezes as pessoas acabam, não vou dizer vendendo o seu voto, mas escolhendo o seu voto a partir de um favor banal, que de repente uma indicação para uma consulta, que é absolutamente um direito de qualquer cidadão, uma vaga num colégio, que é um direito de qualquer cidadão, ou qualquer outro favor e que venha a favorecer de forma imediata aquela pessoa, ou enfim, aquela família. Você acha que isso ainda acontece muito, também em São Caetano do Sul? Sim, Luciano, não só em São Caetano, infelizmente está enraizado em todo o Brasil, em todas as cidades brasileiras, o clientelismo, o corporativismo, essa coisa, no movimento de combate à corrupção eleitoral, nós temos um projeto lá que chama-se M2M, máximo 2 mandatos. Eu considero particularmente esse projeto de prevenção e combate à corrupção muito interessante, porque parlamentares que estão com mandatos há 20, há 30 anos no poder, ele cria verdadeiros feudos. E esses feudos instalados nos municípios faz com que esse clientelismo, esse corporativismo impeça a renovação dos quadros políticos, porque ele se perpetua no poder e, ao mesmo tempo, dá margem à corrupção, dá margem a descaminhos do dinheiro público dos mais diversos. Então, o importante é que o cidadão, o eleitor consciente, ele não venda seu voto, porque voto ele não tem preço, tem consequências. A partir do momento que você troca
o seu voto por uma vantagem, por um benefício, por uma promessa de cargo, por uma promessa de emprego, seja qual for o benefício ofertado por um candidato, o cidadão eleitor está dando um tiro no pé. Ele está mantendo o status quo, que nós não conseguimos sair do Brasil, desse sistema político partidário corrupto, que hoje, infelizmente, ainda impera nas administrações públicas do Brasil. E nós só vamos reduzir o índice de corrupção nas administrações públicas e no próprio sistema político partidário quando houver renovação, quando o cidadão eleitor valorizar seu voto, não vender seu voto e sim votar conforme a sua consciência, sobretudo renovando a representação política. Nós temos aí, como você bem citou, Luciano, operações como a Lava Jato, que é emblemática, com a intervenção do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, atuando no combate à corrupção. Nós observamos que a maioria dos delitos praticados aí foram por políticos profissionais, ou seja, aqueles políticos, Luciano, que sequer têm profissão. A profissão dele é o mandato eletivo, ele faz daquele mandato que deveria, que o correto é que seja uma doação pública, ou seja, o candidato ele deve se doar por um período de tempo em prol dos interesses coletivos para atuar como representante do povo. Não. Muitos candidatos profissionais que estão aí há mais de 4 mandatos ininterruptos, ele faz daquilo uma profissão e isto é errado. Então, aliás, alguns que passam até para os filhos, né? A gente tem casos ali que os filhos estão por conta da relação desses feudos junto aos pais, né? Perfeitamente. Há uma perpetuação e uma herança, né, que não é bendita, infelizmente. Então, eleger prefeitos e vereadores capacitados e compromissados com a ética, respeito às leis e a defesa dos reais interesses da população é um fator que o cidadão eleitor consciente deve observar. Chegou a hora de renovação, Luciano. Esse é o momento. É a partir das eleições municipais que é forjado as eleições estaduais e presidenciais. Então, o berço de todo o sistema político partidário nasce das eleições municipais. Portanto, se nós desejamos mudar o Brasil, inovar, nós precisamos renovar o voto. Nós precisamos dar oportunidade às novas gerações, os mais jovens, as mulheres. Por que esse baixo número de representação das mulheres nos parlamentos? Então é a hora de mudar isso, é hora de dar uma maior oportunidade às mulheres nas câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil. E os jovens? E a juventude? Eu acho que a juventude está extremamente preparada, com vontade de participar do processo, porém, com todo esse desgaste que os próprios políticos causaram no sistema, nós observamos um distanciamento, né? Então hoje poucas pessoas se interessam pelo assunto política, o que é um erro. As pessoas devem se interessar pelo assunto da política, pois é através desse trabalho, agindo de forma protagonista, que o cidadão vai mudar e melhorar a qualidade de vida da sua cidade, os serviços públicos oferecidos pelas administrações. Enfim, temos aí um país melhor, não é, Luciano? Sem dúvida. E quando se fala sobre a conscientização, eu cito, lógico, sem citar o nome do candidato, mas já ouvi assim, elogios sobre um candidato e a pessoa dizendo assim, olha, esse candidato é muito bom, ele é um candidato ótimo. Aí eu perguntei por quê? Não, porque ele me ajudou numa fila, enfim, de um exame e tal. Eu falei, poxa, então quer dizer que o outro é corrupto porque ele não fez um ato de corrupção com você. Então, acho que falta conscientização, né? Essa mesma pessoa que briga, que reclama de corrupção, ela aceita quando vem para algo em seu favorecimento. Mas chegando agora mais em São Caetano, especificamente na gestão de São Caetano, a eleição para São Caetano, eu gostaria que você citasse, né, até em relação a um estudo que você já levantou há algum tempo, sobre a evolução do serviço e do processo eleitoral aqui na cidade de São Caetano do Sul, a quantidade de votos, tudo aquilo que envolve essa preparação por parte das eleições municipais. Luciano, uma questão interessante que nós levantamos no Voto Consciente
é que o número de eleitores da cidade aumentou de forma significativa, viu, Luciano? Só para você ter ideia, em 2008 nós tínhamos aí aproximadamente 97 mil eleitores. Nas eleições de 2012, nós tínhamos aproximadamente 120 mil eleitores. E nesta eleição, agora, faltando 48 dias para o pleito, em 2 de outubro, nós temos em São Caetano do Sul 128.454 eleitores aptos a votar. Então, olha a evolução. E as últimas pesquisas de intenções de voto demonstram que há uma lacuna enorme ainda de indecisos, viu? Que alcança aí quase 60% dos eleitores, se nós levarmos em consideração pesquisas espontâneas, né? Um dado interessante dessas eleições é que em São Caetano do Sul, 56% dos eleitores são mulheres. Então as mulheres dominam São Caetano do Sul na questão do voto, são 71.935 mulheres. Os homens são apenas 44% dos eleitores, 56.519. E, estudando os dados da Justiça Eleitoral, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós notamos que a faixa etária entre 35 e 49 anos, ela é a maior quantidade de São Caetano. Nós temos 36.250 eleitores, 28%. A faixa etária de 21 a 34 anos são 24% da população. Né? E de 50 a 64, 25%. Acima de 60 anos, são 3% do eleitorado. Entre 16 a 17 anos, 0,54%. Então, quer dizer, esse ano nós teremos aí um pleito, o qual não temos ainda decisão. Será uma eleição relâmpago, pois 45 dias de um pleito, de um processo eleitoral, de uma disputa pelo voto, é muito curto. Tá? E lembrando, Luciano, que em São Caetano do Sul, o limite de gasto para a campanha de prefeito é de R$ 1.967.509. Não pode ultrapassar isso. E campanha de cada vereador, o limite de gastos é de R$ 254.791, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. Não pode gastar mais do que isso. Se porventura o cidadão eleitor ou as entidades de controle social identificarem que foi gasto mais do que isso, deve-se fazer denúncia de Caixa 2, né, que é crime. Isso torna o candidato, tem ações pesadíssimas que o torna inelegível. Né? Então, nós temos que ter 2 aspectos muito importantes nessa eleição. O Ministério Público Eleitoral está aí dedicado com foco nas denúncias de ilegalidades. Então, quem tiver denúncias a fazer, né, ao Ministério Público Eleitoral, basta entrar no site do Ministério Público e denunciar. E, da mesma forma, Caixa 2. Caixa 2, você também pode fazer denúncias, tá? Eu vou passar aqui, eu tenho o endereço de denúncias do Ministério Público, que eu vou informar a todos que é importante, no decorrer da entrevista eu vou localizar e eu vou informar. Né? Os cartórios eleitorais na cidade de São Caetano estão localizados no Atende Fácil, na rua Major Carlos Del Prete, 651. Então, eventuais denúncias, notícia-crime aos juízes eleitorais podem ser conduzidos diretamente aqui no cartório eleitoral. Um ponto, Elísio, que eu acho importante ser citado em relação a esses números, e aí eu queria que você avaliasse isso com conhecimento, principalmente aqui na cidade de São Caetano, é o seguinte: houve um crescimento muito grande da população de São Caetano do Sul por conta da verticalização dos últimos anos. Muitos prédios, né, muitas torres foram levantadas na cidade e houve um aumento significativo
no número de pessoas que utilizam São Caetano do Sul, mas não necessariamente é o número de pessoas que frequentam São Caetano do Sul. Virou uma cidade dormitório muito próxima a São Paulo, com um quadro de segurança satisfatório, por mais que ocorram os problemas, como existe em todos os lugares, né, mas é uma cidade agradável, muito próxima à capital, então muita gente que trabalha em São Paulo vive aqui e há pouco tempo. Algumas fizeram esse processo de transferir o título e isso acabou gerando um aumento significativo nesses números. Essas pessoas, sem um compromisso histórico e de relacionamento com a cidade, o quanto elas podem ser decisivas, principalmente nesse pleito especificamente? Como é que você avalia uma eleição, né, que ela tem tantos diferenciais, como você disse, como os 45 dias, que já é um diferencial significativo, a contenção de despesa, e especificamente São Caetano do Sul que tem esse agravante, esse número significativo, tanta gente que está vivendo, mas não está convivendo com o dia a dia da cidade. Luciano, é evidente que o usuário do serviço público de São Caetano, por ser uma cidade extremamente politizada, o nosso cidadão, o sul-sancaetanense, ele é politizado, ele conhece de administração pública e, sobretudo, ele é extremamente exigente. O sul-sancaetanense, quando ele vai ao encontro dos serviços públicos oferecidos pelo governo, ele cobra realmente excelência na prestação de serviço e ele está acostumado com isso. São Caetano é modelo para o Brasil e o mundo no quesito de gestão pública, exatamente pelo legado de conquistas que nós temos aí obtido e de qualidade de serviço público. Os novos moradores da cidade, a cidade ela vem passando aí por crescimentos demográficos, eles estão começando a usufruir do serviço público, principalmente na questão de serviços de saúde, né? E isso é evidente que complica um pouco mais, porque quanto maior a quantidade de usuários, menor a qualidade. Mas isso não deve ser uma regra. Eu acho que São Caetano do Sul, eu tenho uma convicção, São Caetano do Sul é uma cidade preparada, é uma cidade que tem verba para isso, que tem receita para isso e que tem inteligência de gestão para isso. Eu acho que falta, por exemplo, que os recursos sejam alocados com sabedoria, sobretudo na saúde, e que as pastas tenham uma gestão competente. Nós sempre tivemos uma gestão pública de qualidade em São Caetano. Observamos, temos estudos na Associação dos Amigos de São Caetano do Sul, que nós desenvolvemos, até o estudo mais recente que nós desenvolvemos de novembro do ano passado a abril deste ano, chama-se São Caetano 2031. São Caetano hoje, São Caetano que queremos. Nós entrevistamos 125 lideranças comunitárias, inclusive todos os pré-candidatos a prefeito, e nós perguntamos a ele, através de uma entrevista bastante extensa, radiografando o que é São Caetano hoje e como será São Caetano dentro dos próximos 15 anos. Então nós observamos que nos últimos 3 anos e meio, São Caetano caiu na qualidade dos serviços públicos, mas caiu não foi por falta de dinheiro, porque a gestão pública atual recebeu quase 5 bilhões em receita, não foi por falta de dinheiro. A qualidade do serviço público caiu por falta de gestão pública eficiente. Então isso nós identificamos nesses estudos que nós fizemos com os usuários do serviço público e que não se justifica que a cidade não tinha dinheiro para gastar na saúde. São Caetano está preparada para receber e acolher todos que precisarem dos seus serviços públicos, pois a cidade ela tem próprios públicos aptos a absorver essa demanda. O que falta, no nosso entender, e nos estudos técnicos que temos realizado na Associação dos Amigos de São Caetano, é o que está faltando mesmo a eficiência na gestão pública. Somente isso. Eliseu, uma eleição diferente, com um tempo reduzido e com algumas regras, onde a população, até por conta do momento político nacional, principalmente, está cobrando um pouco mais. Eu acho que de tudo isso, de todo esse turbilhão de problemas que a gente tem vivido nas ruas desde 2013, tem servido para que a população também mostre indignação em relação à política.
Afinal de contas, a gente sempre comenta assim, poxa, o pessoal devia cobrar os seus políticos como cobram os seus jogadores de futebol, como seus presidentes de clube, vai para a rua, vai para a porta do CT, invade o clube, mas ninguém fazia absolutamente nada contra a política. Desde 2013, aquela história dos 20 centavos, bem ou mal, mas a população deu uma resposta e isso tem sido a tônica. Algumas coisas por bem, outras coisas por mal, mas enfim, a população tem se manifestado. E agora a gente tem uma eleição que tem muitas regras e a população vai ficar muito atenta a isso, é o que a gente espera. Brindes, camisetas, chaveiros, bonés, aquelas coisas que a gente estava acostumado a ver nas últimas eleições, carros envelopados, placas nas ruas, cavaletes. O que a gente vai poder ver, ou melhor, o que a gente vai poder ver e saber que é legal e o que é ilegal. E também queria que você comentasse um pouco sobre a internet, que é a grande novidade. As pessoas têm utilizado a internet, um fenômeno, né, uma ferramenta que não volta mais, a tendência é só ampliar a sua relação de influência junto à sociedade, o que pode, o que não pode, nas redes sociais, nos sites, nos blogs, enfim, como é que você avalia esse novo momento da política e principalmente em relação a essa eleição específica? Luciano, muito bem colocado esses seus questionamentos, porque eles elucidam ao cidadão eleitor como analisar os candidatos que estão até fazendo sua campanha de forma correta, de forma ética, porque o que nós não podemos permitir nos pleitos é abuso de poder econômico, são campanhas desleais que venham a interferir na isonomia, ou seja, todos têm que ter o seu direito, os candidatos têm que ter o seu direito de espaço de forma equânime, né, de forma proporcional. Ninguém pode ter mais vantagem do que o outro. Quem tiver mais vantagem fere aí o princípio da isonomia. Por isso que pagar propaganda eleitoral na internet a partir de amanhã, dia 16, é permitido fazer propaganda eleitoral na internet, no site do candidato, no site do partido político ou coligação, é permitido mensagem eletrônica, blogs e redes sociais do candidato. O que não pode, Luciano, é sites de pessoas jurídicas, empresas. Não pode, tem que ter atenção a isso. E sites oficiais ou hospedados por órgãos públicos. Isso não pode, tá? Pagar para ter direito àqueles links patrocinados, como tem muito no Facebook, é vedado. Propaganda na internet não pode ser paga, propaganda eleitoral. A infração é de 5 a 30 mil reais. Tá? Então isso deve ser, se porventura for identificado, o post patrocinado, deve ser denunciado ao Ministério Público, deve ser denunciado às autoridades, no caso o juiz eleitoral. Agora são 45 dias de campanha, né, Luciano? Antes desse novo regramento, da reforma eleitoral, nós tínhamos 90 dias de campanha eleitoral. Agora a Justiça Eleitoral ela encurtou para 45 dias a campanha eleitoral, a começar amanhã, dia 16, e vai até o dia do pleito, que é dia 2 de outubro. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral flexibilizou a atuação do candidato nas redes sociais. Ela deu oportunidade, nesta fase de pré-campanha, que todos manifestassem as suas ideias, as suas propostas. Isso foi muito bacana, porque ao mesmo tempo houve uma liberdade de igualdade entre os candidatos em se mostrarem quem eu sou, mostrar quais são minhas ideias, né, para ser prefeito, para ser vereador, e isso foi um ponto positivo no meu entendimento. Agora, o que pode fazer e o que não pode fazer numa campanha tão curta, Luciano? Pode colocar adesivo no carro, porém, tem que observar as limitações, 50 centímetros por 40, são permitidos adesivos microperfurados, aqueles que cobrem o para-brisa, o vidro traseiro. Você pode fazer propaganda em via pública desde que não obstrua o trânsito dos pedestres, né? É proibido cavalete. Quanto a veículos, é permitido colocar mesas para distribuir material de campanha, como santinho, panfleto. Andar segurando bandeiras também é permitido.
Fazer anúncios em jornais é permitido, a propaganda impressa, escrita, elas são liberadas, mas tem um regramento. É importante consultar o editor do jornal para conhecer melhor esse regramento, porque inclusive há uma quantidade limite de publicidade, no máximo 10 inserções por jornal. Então é sempre bom conversar com o editor do jornal, os candidatos, para não ter problema. O candidato ele pode alugar sede de campanha, os seus respectivos escritórios políticos, né, a partir desse momento, porque ele tem que prestar conta à Justiça Eleitoral. Quem abriu o escritório político antes, com notação político-partidária, foi irregular, agiu de forma irregular. Não pode, só pode abrir escritório político com conotação político-eleitoral a partir que você tem o seu CNPJ de campanha, que você recebe a sua doação, tem dinheiro em conta, emite cheque e recebe nota fiscal. Então, quem se precipitou dando uma de esperto, abrindo escritório político, sem ter mandato eletivo, sem estar prestando conta à sociedade, dando uma de espertalhão, deve ser denunciado aí na Justiça Eleitoral e, se for eleito, pode ter até sua candidatura impugnada. Então, por exemplo, o vereador ou prefeito atual de qualquer município que tenha aberto um escritório político antes, né, do dia 16 de agosto, ele tinha autorização por conta de estar trabalhando, já estar fazendo um serviço público. Agora, alguns outros que não estavam e que fizeram o mesmo, sob qual alegação que eles podem, de repente, tentar se defender, ou eles não têm nenhuma defesa em relação a isso? Porque a gente acompanha, andando pela cidade, que alguns, tanto vereadores em exercício, como alguns que estão pleiteando o cargo de vereador, eles já estão com alguns escritórios abertos. Luciano, tudo é uma questão de bom senso. É evidente, quando você abre uma sala que tem como objetivo futuro, você tem aquela sala, por exemplo, para uso próprio, e você utiliza aquela sala, aquele espaço físico, para um objetivo futuro, que não envolve recursos financeiros, você não gastou para alugar aquele imóvel, você não pôs dinheiro com finalidade político-eleitoral, você está regular. Você está ocupando um espaço que, para o futuro, você vai registrar na Justiça Eleitoral e você vai dar devidas satisfações à Justiça. O que eu citei que não pode é, por exemplo, quem tem mandato eletivo tem que prestar conta à sociedade, isso está na lei. Então é normal que um vereador e um prefeito tenham um escritório político. Então ali ele está regular. Agora, vamos supor, o cidadão, o candidato, não tem cargo, não tem mandato. E ele abre um escritório que não é dele, ele alugou um espaço na rua. E ele coloca a foto dele estampada, coloca o logo do partido, coloca o número do partido. E ele está o quê? Fazendo uma propaganda antecipada. Ele está ferindo o princípio da isonomia. Então ele está cometendo uma infração. Porque para abrir aquele escritório político, que tem a intenção de ser um comitê eleitoral, colocando na fachada a foto dele, ele está saindo na frente dos outros candidatos, ele está levando vantagem. Se ele está levando vantagem, ele está ferindo o princípio da isonomia, ele está cometendo uma infração. Então ele deve sim ser denunciado por um dos seus concorrentes na Justiça Eleitoral, que ele pode ser, além de ser multado, se for eleito, pode ser impugnada a candidatura dele por abuso de poder econômico. Queria ainda ficar nesse tema da propaganda, que é muito importante. Você citou que a pessoa pode, o candidato pode ter aquelas bandeiras no meio da rua. Agora, quem vai segurar essas bandeiras são pessoas. Essas pessoas podem estar uniformizadas com o nome do candidato numa camiseta, isso eu gostaria de saber. A outra coisa, se podem ser distribuídas camisetas com o número do candidato, e também citar aqueles chaveirinhos, bonés, aquelas outras coisas. E um outro fato que também reputo como importante, que essas pessoas devem ser, se não registradas, no Ministério, mas precisa haver um registro dessas pessoas para que o valor a qual elas vão ganhar por conta desse trabalho, seja registrado naqueles valores mencionados de campanha. Esse trabalho também tem que ser acompanhado? Luciano,
tudo que envolve campanha eleitoral tem que se prestar conta à Justiça Eleitoral. Existe um site específico de prestação de contas, hoje ele é online, então até para nível de controle social, o cidadão eleitor ele tem acesso a esses dados online para saber os gastos que o candidato está tendo, assim como a respectiva doação que ele está recebendo. Hoje as doações somente de pessoa física. Não é mais permitido a empresas doarem dinheiro para os candidatos. Na questão das camisetas, é proibido brinde, não somente hoje. Desde as eleições passadas, quaisquer tipo de brindes, vantagens oferecida ao eleitor, comete aí infração, crime eleitoral. As equipes que fazem parte das campanhas eleitorais, é natural e é permitido que elas estejam uniformizadas, isso não há problema. Tá? Então, até porque, para você ter uma organização de campanha, é sempre importante você estar tendo mão de obra devidamente qualificada. Toda essa mão de obra, ela deve ser contratada com a finalidade específica de prestar esse serviço durante os 45 dias da campanha. Todos os voluntários que porventura não sejam contratados, mas que façam parte da campanha eleitoral, também é importante que fazer o seu devido recibo eleitoral de prestação, de doação daquele serviço ao eventual candidato. Tá? Então, dando sequência à questão do que pode, né? Contratar cabos eleitorais, pode desde que você devidamente preste justificativa à justiça daquela contratação. Né? O que você não pode, que você deve observar os candidatos, antes dessa eleição, só pode fazer campanha a partir de amanhã. Quem fez campanha antes cometeu infração. Então, quem pagou pré-campanha é aquilo que eu falei, é o fato de você anunciar durante a convenção partidária, até porque você tem a volta dos convencionais daquela convenção, que você é candidato. Então, anunciar que eu sou pré-candidato, você pode, como todos fizeram. Demonstrar quem eu sou, a sua biografia, pode na pré-campanha. Demonstrar quais as minhas ideias para uma cidade melhor, pode. Agora, o que você não pode fazer, menos é pedir voto. Pedir voto a partir de amanhã, porém, só aqueles candidatos que registraram o seu pedido de candidatura na Justiça Eleitoral. Receber dinheiro de empresa, não pode, de jeito nenhum. Quem receber doação eleitoral aí de empresa está cometendo crime. Não pode, evidente, xingar, difamar adversário em redes sociais, né? Não pode colocar placas, cavaletes, boneco, faixas em espaços públicos, isso não pode. Né? O outdoor, inclusive eletrônico, né? Passou a ser proibido desde 2013, tem que ter bastante atenção nisso. Oferecer presentes, brindes, sejam quais forem a espécie, seja um botijão de gás, pagar uma conta de luz, oferecer um benefício em troca de voto, Luciano, é crime. Fazer showmício, ou seja, contratar artistas para campanha eleitoral, também não pode. E aí você vai tendo vantagem que você vai atrair um público maior. Se você está atraindo um público maior, pagando para que um cantor famoso aí venha cantar no seu evento, você está cometendo uma infração durante a campanha eleitoral. Imprimir material não identificado também é crime. Todo o material gráfico da campanha deve conter na impressão o nome da gráfica que confeccionou, o CNPJ, e também de quem, não só de quem confeccionou, mas também de quem contratou. Né? Tem que estar especificado a tiragem também desse material. Ô Elísio, dois pontos que eu gostaria de frisar contigo agora. Primeiro, esse da gráfica, que você mencionou agora por último, que precisa haver essa identificação, e também sobre as brigas virtuais, né? Aquelas brigas pela internet. As últimas eleições municipais em São Caetano foram marcadas por um turbilhão. Acho que se o pessoal tirasse do ar o Facebook, nossa, ia ter gente perdida, que não ia saber o que fazer, porque colocou quase que uma ferramenta, a gente sabe da importância que o Facebook tem, mas ela tomou uma dimensão absurda no último pleito. Como você avalia e qual seria a forma de denúncia do eleitor por conta daquelas brigas e aquelas discussões e aquelas defamações que elas vêm não do candidato,
mas dos militantes, né, que acabam fazendo uma série de bobeiras que a gente chama carinhosamente de militontos. Aqueles que acabam ali por conta de favores, ou de obrigações, ou de gratidão, enfim, mas entrando em discussões absurdas, inventando histórias, algumas verdadeiras, outras infelizmente não, mas que tomam uma dimensão muito grande durante o processo. Como o eleitor pode se defender disso através da justiça eleitoral? Ô Luciano, quando nós falamos da questão de calúnia, difamação, injúria, crimes tipificados no Código Penal, então essas questões aí, elas devem ser tratadas na justiça comum. Acho que se você cometer uma calúnia, injúria ou difamação, você pode ser processado e você vai ter que pagar por isso na justiça comum. Certo? A justiça eleitoral, ela trata das questões pertinentes à legislação eleitoral. Né? Na questão tipificada no Código Penal e na questão de danos causados a terceiros, elencados aí no Código Civil, né? Porque isso causa um dano. Então, acho que a pessoa vítima, ela tem que procurar aí as suas devidas interpelação, junto à pessoa que causou esse dano, e solicitar a reparação de danos na justiça. Né? A Justiça Eleitoral tem feito um trabalho incessante de educação política, né? Orientando aí sobretudo os candidatos, né? Para que não façam, não disseminem nas redes sociais esse tipo de intriga. Porque nós vivemos hoje, sim, será a eleição mais online, mais conectada da história do Brasil, essa eleição aqui de 2016. Então é importante que aqueles grupos que acolhem e discutem temas de eleições, que haja responsabilidade aí dos seus coordenadores para que excluam fakes, para que são os perfis falsos, para que não fomentem que pessoas criem perfis falsos com a finalidade de provocar danos a terceiros, não cometam intrigas. Você lembrou, Luciano, das eleições de 2012. Foi uma eleição muito difícil no que diz respeito a brigas, não somente nas redes sociais, mas sobretudo através de jornais apócrifos, aqueles jornais distribuídos porta em porta nas residências, sem identificação de autoria. Isso também é crime. Isso é ilegal. A justiça, a legislação não permite. A justiça eleitoral, ela não permite que seja feito esse tipo de material de campanha sem a devida identificação. E se for identificado autores que manuseiam material apócrifo, deve-se lavrar um boletim de ocorrência. A vítima que está sendo ofendida deve entrar com uma ação de reparação de danos, e o Ministério Público e a Justiça Eleitoral devem receber uma denúncia, crime, para que aquele candidato seja punido, advertido, ou até mesmo ter a sua candidatura impugnada. Né? Eu acho que tem que partir do cidadão não fomentar essas intrigas, não fazer parte de grupos nas redes sociais que está repleto de perfis falsos, deve se afastar desses grupos, porque a intenção de quem cria um perfil falso, normalmente, é desvirtuar uma informação verdadeira. É provocar uma desinformação, e a partir daí, não é dessa forma que o eleitor consciente obtém informação. Onde o eleitor consciente deve ter informação? Através de instituições como o Voto Consciente, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, através de jornalistas independentes que fazem matérias sobre o processo eleitoral. Eu cito independente, Luciano, até enalteço e parabenizo seu papel, porque o que nós mais vemos durante o processo eleitoral são jornalistas e veículos de imprensa envolvidos ou comprometidos com governos, partidos ou candidatos. Isso é um absurdo. Então, como que você vai obter uma informação através de jornalistas, de veículos de informação que recebem patrocínio de governo, por exemplo? É muito difícil. Aquela informação é evidente que ela é tendenciosa, visando proteger os interesses de quem está no poder.
né? Então, jornalistas independentes como você, é muito importante durante esse processo eleitoral para que o cidadão eleitor tenha uma informação genuína, tenha uma informação confiável, né? Entrando especificamente na campanha aqui a prefeito em São Caetano do Sul, a gente tem aqui a última pesquisa, que foi realizada entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2016. Foram 600 entrevistados. Pesquisa que foi registrada, inclusive, no TRE de São Paulo, no número 04735/2016. A gente tem alguns métodos diferentes e alguns números. Lógico que, como foi citado, né, a gente está falando de um universo de 128.454 eleitores, só que são 600, mas acho que a gente pode ter um percentual a partir desses números. Onde os nomes não são dos candidatos, não são apresentados ao entrevistado, e é uma forma aberta, simplesmente a pergunta para quem cada um iria votar, nós temos os seguintes números. O Auríquio, candidato do PSDB, tem um número de 25,59%, Paulo Pinheiro em segundo com 17,34%, Fábio Palácio com 15,82%, Gilberto Costa 10,94%, o Márcio Della Bella do PT 1,52%, a Lúcia Dalmas do PRTB 1,35% e a Sarajane 0,84%. Não sabem ou não opinaram 20,88%, um número que é extremamente significativo, aquilo que você já comentava, né, ainda o grande número de indecisos, e brancos e nulos dá uma diferença de 5,72%. Para que as pessoas tenham uma ideia, somente o número de brancos e nulos já seria o suficiente para mudar o terceiro, né, para deixar ele já na segunda colocação. E se for colocar o número daqueles que não sabem ou não opinaram, o número é muito maior ainda, seria possível, de repente, do quarto colocado chegar à primeira colocação. Então, ainda tem muita coisa que acontecer, a campanha começa a partir de amanhã. Na metodologia espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, aliás, a primeira, esse número foram apresentados. O segundo, que não foram apresentados, o Auríquio segue na liderança com 14,48%, Paulo Pinheiro com 9,43%, Gilberto Costa 5,89%, Fábio Palácio com 4,71%, Márcio Della Bella com 0,51%, Lúcia Dalma 0,51%. E aí não sabem, não opinaram, 64,47% dos votos. Aí um número muito maior ainda quando você não dá opções a essas pessoas. Nisso, eu queria voltar àquele meu questionamento contigo. Muita gente que não sabe nem o que acontece na política de São Caetano do Sul, você acha que ainda tem aquele velho número de pessoas que, independente de utilizar ou não o serviço público, vem aqui só para dormir e para viver e de repente não sabem exatamente o nome dos candidatos? Ou é talvez um desinteresse que tenha tomado conta da população por conta desse momento político, não só municipal, mas também nacional? Luciano, eu faço a seguinte leitura, né? Nós estamos falando aqui não de achismo, nós estamos falando de dados de interpretação de pesquisas de intenção de votos. Se nós levantarmos a pesquisa que foi publicada pelo Jornal Diário do Grande ABC, no dia 20 de dezembro de 2015, levantarmos também a pesquisa que foi divulgada pelo Jornal Imprensa entre o dia 14 a 20 de maio deste ano, e levantarmos essa pesquisa que você citou, que foi divulgada recentemente, não, ela foi divulgada pelo jornal, contratada pelo ABC Notícias, Editores de Jornais. Se nós levantarmos, observamos o seguinte: em dezembro de 2015, na pesquisa feita pelo Diário do Grande ABC, Instituto de Pesquisa, 65,4% dos eleitores também não sabiam em quem votar para prefeito. Esse número se repete na pesquisa Vox Populi ou Vox Brasil,
que foi publicada em 14 a 20 de maio de 2016. E, por fim, ela reitera essa mesma pesquisa de não sabem e não opinaram 64,47% na última pesquisa de intenção de voto. O que nós entendemos sobre isso? Que o cidadão eleitor ainda não entrou no clima das eleições. Ele vai entrar a partir de amanhã. E a partir de amanhã começa a ser amplamente divulgado na cidade os pedidos de voto. Né? Os pedidos de votos vão ser divulgados e aí nós vamos ter a participação do eleitor consciente a partir desse momento. Se nós fazermos uma análise sobre essas últimas pesquisas, só um consenso nós temos, que o quadro não mudou ainda. A liderança permanece do Auríquio desde dezembro do ano passado, desde as últimas pesquisas. Isso não é espontâneo. Paulo Pinheiro permanece em segundo. O fato novo, porque como mudaram os candidatos, naquela época existiam outros candidatos que desistiram do pleito, hoje nós estamos falando em dados oficiais. Entrando Gilberto Costa, entrando Fábio Palácio, Márcio Della Bella, a Lúcia Dalmas e o Vadinho. Então hoje o quadro mudou. O quadro é oficial. 65% da população não sabe em quem votar. Isso significa que a eleição ainda não está definida. Elísio, São Caetano não tem os grandes veículos de comunicação, horário eleitoral, que é uma coisa que acaba tendo uma influência absurda quando a gente fala sobre eleições, principalmente nas grandes capitais. O horário eleitoral faz uma grande diferença. São Caetano não terá esse horário eleitoral. O que precisa ser feito com a sua experiência e avaliação, estudando a política da cidade, para que o candidato que está na frente se mantenha na frente e os candidatos que estão atrás possam ultrapassá-lo, sem grandes comícios, sem grande espaço de mídia e principalmente com esse olho crítico que a população passou a ter nos últimos anos, de não se iludir com grandes carros, não se iludir com grandes barulhos, não se iludir com muita bandeira na rua. A população quer um pouco mais de conteúdo, a população está um pouco mais exigente. Qual é a fórmula, se é que existe, né, para que os candidatos possam ter êxito nesse pleito? Luciano, essa vai ser a eleição do P2, né, como a gente brinca, né, vai ser a eleição daquele candidato que anda pela cidade, que caminha pela cidade, que tem o olho no olho com o eleitor, que tem poder de traduzir o seu programa de governo e suas propostas para o eleitor. Então, quem tiver essa habilidade, como você bem falou, nós não temos TV, programa de TV político, durante a campanha eleitoral na cidade. E as limitações de recursos são enormes devido à ausência do novo regramento no quesito de financiamento privado de campanha. Nós teremos candidatos sem dinheiro, campanhas bastante simples devido à ausência de recursos financeiros e, porém, o diferencial vai ser conversar com o eleitor nas ruas. Nós vamos observar que nós teremos uma grande quantidade de candidatos espalhados pela cidade. Nós estimamos que teremos na cidade algo em torno de 330 candidatos a vereador de todos os partidos e 8 candidatos a prefeito. Auríquio, Fábio Palácio, Auríquio do PSDB, o Fábio Palácio do PR, Gilberto Costa do PEN, a Lúcia Dalmas do PRTB, o Márcio Della Bella do PT, o Paulo Pinheiro do PMDB e a Sara Jane da Rede. E mais 330 candidatos. Então, o que nós estamos percebendo? Esses candidatos vão estar caminhando pelas ruas e vão estar no corpo a corpo com o cidadão eleitor, buscando aí convencê-lo o que é melhor para a cidade. Lembrando que numa cidade politizada como São Caetano, os eleitores querem ouvir propostas execuíveis, propostas viáveis, propostas que possam, de fato, melhorar a qualidade de vida da população. Aquele candidato que sair nas ruas
pensando que vai repetir propostas velhas, que vai repetir a velha forma de se fazer política, tentando desconstruir os adversários com um denuncismo barato, tentando desconstruir candidaturas dos seus opositores, ao invés de falar de si, ao invés de mostrar o conteúdo qualitativo de sua campanha e de suas ideias e de suas propostas, ele vai perder a eleição. Então é o momento que os candidatos devem ter bastante atenção à qualidade de apresentação de suas propostas, qualidade de abordagem no cidadão e, sobretudo, respeito. Que tenhamos aí uma eleição limpa, que não tenhamos esses jornais aí apócrifos, seu qual a sociedade não deve votar em quem suja a cidade. O cidadão eleitor deve estar atento ao seguinte: quem está sujando a minha caixinha do correio com jornais falsos? E não votar naquele candidato. Quem não está respeitando as regras da campanha eleitoral da justiça, não vota nesse candidato. Então, você já tendo um critério de afastar os maus candidatos dos bons, já é um bom começo de nós termos aí um processo eleitoral competitivo de forma séria. Elísio, a gente caminhando para o final dessa entrevista, eu queria só falar rapidinho sobre a Câmara Municipal, que é um trabalho que o Movimento Voto Consciente tem acompanhado muito de perto aqui em São Caetano, inclusive elencando alguns candidatos que se destacaram. Eu queria que você falasse um pouco também desse trabalho junto à Câmara Municipal e especificamente sobre o seguinte: 19 vereadores. Temos 2 que sairão como vice-candidatos, né, caso do Beto e também do Jorge Salgado. Temos o Fábio Palácio, que vai ser candidato a prefeito. Alguns que não irão concorrer ao pleito. Desses 19, você imagina que teremos uma renovação na Câmara Municipal de quantos candidatos? E também falar sobre o trabalho do voto consciente junto à Câmara. Luciano, o voto consciente, há 25 anos eu acompanho a Câmara Municipal e as gestões públicas. Desde 1989, na primeira gestão do prefeito Tortorello, eu tenho tido um contato e um olhar mais próximo das gestões públicas. Tá? O que eu posso te falar é o seguinte: nos últimos 5 anos, sobretudo, onde nós temos feito estudos técnicos do voto consciente, no que diz respeito à análise de atuação dos parlamentares na cidade, a Câmara Municipal de São Caetano ela tem melhorado as suas proposituras no decorrer de cada ano. Isso porque hoje os vereadores sabem que existe uma entidade como o voto consciente que monitora a sua atuação, ou seja, cobra a sua presença em audiências públicas, em sessões ordinárias e extraordinárias, cobra que ele só vai ser pontuado de forma significativa nos nossos estudos se as proposituras que ele desenvolver for de interesse da sociedade, ou seja, que ela tenha impacto na sociedade. Então, a cada dia nós observamos que os vereadores se esforçam para melhorar a qualidade de suas atuações e proposituras. Porém, o regimento interno da Câmara, a lei orgânica municipal, a Constituição do nosso município, ela ainda engessa muito a atuação do vereador. O vereador tem uma atuação muito limitada, o qual eu acredito que deve ser revisto e refeito, atualizado a lei orgânica municipal para que o vereador possa ter uma desenvoltura melhor. O voto consciente faz estudos anuais e indica os vereadores mais atuantes na cidade. Há 5 anos nós desenvolvemos esses estudos, não são estudos somente quantitativos de propositura, são estudos qualitativos, onde existe uma quantidade de quesitos que são avaliados, os vereadores. Então nós entendemos o seguinte: a Câmara Municipal de São Caetano, ela tende a ter uma renovação grande neste pleito. Dos 19 vereadores, evidente que eu não sei precisar o número de renovação, mas você já citou aí que 2 vereadores são candidatos a vice-prefeito, um prefeito, outro vice-prefeito, então já caiu aí, nós temos 17 vereadores que vão brigar pelo pleito. Porém, nós temos notícia que o Dr. Flávio Riston, também, que é atual vereador, não vai concorrer.
O Gerson Sartori também não vai concorrer. Haverá aí uma alteração de, no mínimo, meia dúzia de candidatos que, de imediato, terão dificuldades. Nós temos que aguardar, a partir de amanhã, hoje, nesta noite, nesse exato momento, encerra o prazo final de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Então nós vamos ter que aguardar o julgamento do registro de candidatura dos candidatos, sobretudo os vereadores, porque existem alguns candidatos com problemas que devem ser sanados para que a Justiça Eleitoral conceda a elegibilidade deles. Então, haverá agora, não basta você fazer o registro da candidatura, o candidato vai ter que esperar o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral para que ele esteja elegível. Então, é possível que desses candidatos a vereador, algum tenha problema de elegibilidade. É possível também que na raia de prefeitos, alguns também tenham problemas de elegibilidade. Então, isso tudo nós temos que aguardar uma definição da Justiça Eleitoral. Haverá renovação da Câmara, sim. Eu acredito que metade da Câmara, eu ouso falar que metade da Câmara de São Caetano será renovada. Elísio Peixoto, muito obrigado, empresário, corretor de seguros, bacharel de Direito, presidente da Associação dos Amigos de São Caetano do Sul, do movimento Voto Consciente. Muito obrigado, do movimento contra a corrupção eleitoral, participar com a gente aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Saiba que o canal estará sempre aberto ao movimento e que a gente possa colaborar também com vocês em tudo que se torne necessário na divulgação sobre esse pleito eleitoral em São Caetano do Sul. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco e tenha na Rede Nacional um parceiro para a Associação dos Amigos de São Caetano do Sul. Luciano, palavras finais, minhas considerações é somente de agradecimento. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço concedido. E ao cidadão eleitor, não deixe de acessar o Voto Consciente nos sites, Facebook, Twitter, Voto Consciente São Caetano do Sul. Presta aí um serviço de utilidade pública, um serviço de informação, e buscamos qualificar essa informação para que o cidadão eleitor e também os próprios candidatos, partidos políticos, tenham informação séria. Luciano, muito obrigado, parabéns pelo seu programa e desejamos aí boa sorte a todos os candidatos e sobretudo aos eleitores que escolham de forma consciente, pois voto não tem preço, tem consequência. Tá aí o hino de São Caetano do Sul, terminando a entrevista do Elísio Peixoto, dando uma aula de eleições aqui para todos nós, vocês que acompanham com a gente no microfone da Rede Nacional de Notícias. É assim, acho que vale a informação e dentro do jornalismo o fundamento, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Ouvir todos os lados, e assim a Rede Nacional tem se comprometido ao longo desse desafio de acompanhar o pleito municipal de São Caetano do Sul. É a primeira grande cobertura na cidade, política, né? Já tivemos o prazer de transmitir alguns eventos na área esportiva e também na área cultural, e também agora na área política, acompanhando o dia a dia e as decisões, opiniões, tudo para quê? Para que você, amigo ouvinte, você, amigo internauta, que acompanha o microfone da Rede Nacional de Notícias, possa ter, dentro daquele momento, sozinho, só você e a urna, antes de digitar o seu candidato a vereador, o seu candidato a prefeito, que você tenha a certeza, independente de todas as suas convicções, mas também que você teve acesso a todas as informações, teve acesso a tudo aquilo que os candidatos tentaram passar
ao longo de todo esse processo que já iniciou há um bom tempo e a partir de amanhã, de forma oficial, já todos os candidatos nas ruas aí trabalhando para a eleição do dia 2 de outubro, a eleição municipal na cidade de São Caetano do Sul, que evidentemente a Rede Nacional de Notícias estará super presente, trazendo todas as informações para vocês aqui dentro do www.redenn.com.br. Lembrando que estaremos transmitindo a grande decisão, o grande debate que irá ocorrer na OAB de São Caetano do Sul no próximo dia 30 de agosto. Um debate onde vocês terão oportunidades de não só ouvir o programa de governo de cada candidato a prefeito, mas principalmente os questionamentos de um ao outro. E a gente espera que tudo ocorra dentro da ordem, dentro da moralidade, dentro da razão e que tenhamos um debate em alto nível, assim como a população de São Caetano tem sido acostumada a ser tratada já há um bom tempo. Queria mandar alguns abraços especiais à audiência hoje extremamente satisfatória, agradecer demais o Elísio, todos os amigos da Associação de Amigos de São Caetano do Sul, todo esse grupo que ao lado dele vem conduzindo e fazendo um trabalho muito bacana através do movimento Voto Consciente, movimento contra a corrupção eleitoral. As pessoas que mandaram mensagens aqui, ao Adalberto Oliveira, ao Paulo Vitor, ao Wilson Borim, ao Vitor Andrade, ao Éder Cury, ao João Francisco, do bairro Fundação, a Mércia Fambrini também, do bairro Fundação, Clarice Sani, a Rosana Santos, ao Tiago Dargoli, Ricardo Peron, também muito obrigado pela participação, Kleber Esteves, quero mandar um abraço especial ao meu tio Rodolfo Mariano, tá lá em Camaçari acompanhando a programação da Rede Nacional de Notícias, está feliz da vida com o seu Palmeiras, que está liderando o Campeonato Brasileiro, está acompanhando, um abração para ele. Mandar um abraço também para o Marcelo Ange, está falando de Várzea Grande Paulista, mandando um abraço para a galera. O Lelê Fiorim também está acompanhando, Juca, enfim, só tenho que agradecer a participação de todos aqui, mandando mensagens de agradecimento, parabenizando o trabalho. Evidentemente, alguns questionamentos vamos passar aí ao Elísio e passar também a todos aqueles que irão fazer parte da próxima programação. E é bom deixar uma coisa muito clara, a Rede Nacional de Notícias, já a partir da próxima semana, inicia uma nova fase. Vamos conversar novamente com os candidatos, uma transmissão que será feita através de vídeo, onde não só o áudio, né, que foi a primeira fase, mas vamos conversar e vamos também dar a oportunidade para que vocês possam ver os candidatos, possam olhar no olho do candidato e saber a forma como ele vem tratando, trabalhando e demonstrando os interesses em prol da cidade de São Caetano do Sul. É o microfone da Rede Nacional de Notícias, sempre trabalhando e sempre fazendo a diferença aqui no www.redenn.com.br. Lembrando que segue a cobertura de tudo que acontece nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quero mandar um grande abraço também ao pessoal do Rio de Janeiro, que tem atendido de uma maneira ímpar também todos do microfone da Rede Nacional de Notícias, ao TEC do Brasil, grande parceira da Rede Nacional de Notícias na cobertura dessa transmissão, e também Aviação Caiçara, que também tem sido um parceiro da Rede Nacional de Notícias nesses últimos dias, tá certo? Grande abraço, eu, Luciano Luiz, vou me despedindo nesta segunda-feira, 15 de agosto de 2016. Agora 23 horas e 28 minutos e a Rede Nacional de Notícias vai deixando o abraço especialíssimo, especial para um São Caetanense, que será hoje representado por toda essa cidade. Arthur Zanetti, mais um orgulho, mais uma vez, dando alegrias para o povo de São Caetano do Sul. Hoje, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Foi ouro em Londres,
conquistou a prata, mostrando a força, o trabalho sério, através do seu treinador Marcos Goto, através do talento, do esforço do Arthur, de toda a sua família, de toda a equipe do Agite, do Cerque Santa Maria, que se dedica de uma maneira absurda. Deixar o meu abraço especial ao Sr. Diogo, presidente do Cerque Santa Maria, ao seu filho, vice-presidente, o Rafael Ebert, também a toda a família, a Dayana, a Sofia, a Isabela, toda a família do Santa Maria, que a gente tem um carinho muito especial e são extremamente responsáveis também pelo sucesso do Arthur Zanetti. Tá certo? Eu, Luciano Luiz, me despeço deixando a todos um grande abraço. Você pediu, teve aqui um amigo aqui, agora me fugiu o nome, mas ele pediu o hino de São Caetano. Você coloca e depois você entra cortando. Então é o seguinte, eu vou fechar com o hino de São Caetano do Sul para a alegria de tanta gente. Tá certo? Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Brasil! Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.